Muito bem. Vou colocar em tela toda. Vamos lá. Então, hoje, eu quero fazer com vocês um exemplo, né, tradicional, que é o gás ideal clássico no ensemble canônico. Não é muito difícil do desenvolvimento e serve como base para a gente fazer o Gran Canônico depois. Então, por onde a gente começa? Né? Vamos começar sempre pelo Hamiltoniano, lembrando que no ensemble, eu sempre vou repetir isso, eu acho importante. O ensemble canônico, ele é uma coleção de ensembles microcanônicos, cada qual com a sua energia, englobando todas as energias possíveis, e aí você tem uma distribuição exponencial que fixa a energia média pela temperatura. Então, a energia média passa a ser relacionada com a temperatura, certo? Por isso que eu sempre digo que a temperatura representa a energia média. E isso me dá uma distribuição que, sobre aquele conjunto de ensembles microcanônicos de energia fixa, o que me dá um ensemble de energias flutuantes, onde o que é fixo é a energia média. E a gente define da seguinte forma. Então, a função de partição, ela é vamos dizer assim, a soma completa, né, de tudo que de todos os estados. Ela é como se fosse a normalização. Aliás, vamos começar pela probabilidade, né? Ela é, só para fazer uma revisãozinha aqui. Se eu tenho, assim, a probabilidade do meu estado estar numa determinada energia EJ, dado uma temperatura T, então isso daqui nós representamos como 1 sobre Z, né? Então Z é o fator de normalização, E elevado a menos EJ sobre constante de Boltzmann, KB, vezes a temperatura. Para evitar escrever dessa forma aqui, né, dividido desse jeito, a gente usa o fator termodinâmico, beta, que também tem a vantagem de ser contínuo para mudanças de sinal, e a gente consegue definir melhor quem é o corpo quente e quem é o corpo frio usando ele. A gente reescreve isso assim, né? A probabilidade do meu sistema ter uma determinada energia EJ, dado um parâmetro termodinâmico beta, que eu já vou dizer quem é 1 sobre Z, E elevado a menos beta EJ, onde beta é justamente 1 sobre KBT. Isso, obviamente, é para energias discretas. Para energias contínuas, nós temos que modificar um pouquinho isso daqui, mas é uma modificação trivial. Aí eu não posso mais falar quando eu vou para o contínuo, numa energia exata. Eu preciso falar numa faixa de energias. Então eu digo que a probabilidade de ter uma energia entre, eu vou escrever assim, entre e E mais DE. Então, probabilidade de você ter o seu sistema com uma energia dentro desse intervalo infinitesimal é dada por, então é P igual, de novo, 1 sobre Z. Faltou uma coisa aqui, né? É uma densidade de probabilidade, então isso daqui é P de E dE é igual a 1 sobre Z E
a menos beta E D. Então, é isso. E aí, quem que é Z? Se for discreto, é a soma em cima de todos os estados, né? A gente pode vir aqui. Se fosse esse caso aqui, Z é a função de partição. É a soma de I igual a 1 até infinito. Na verdade, esse infinito aqui em cima a gente não costuma escrever, porque dependendo do sistema ele é limitado, então acaba as energias possíveis. Então deixa isso aqui em branco, cada sistema você vai colocar o limite aqui de acordo com o próprio sistema. Então é a soma de todo mundo aqui, ó, da sua distribuição exponencial e I. Mas quando é contínuo, aí nós temos que Z é igual a integral, a energia indo de zero e de novo, a gente tem que ver até onde vai. Né? Então, eu não vou colocar o limite de integração aqui, cada sistema vai ter o seu limite de integração, de E a menos beta E D. Ok? Então, essa é a definição contínua, você vê como é semelhante, não mudou nada. Quando a gente está falando de sistema, seja discreto ou contínuo, a gente escreve aqui a energia do estado, né? Mas no fundo o que a gente está fazendo aqui, gente, é integrar em cima da Hamiltoniana. Então, cada sistema tem a sua Hamiltoniana, e aí, no caso do gás ideal, a gente dá só um minutinho, eu vou desligar o microfone só um pouquinho para falar com a minha filha aqui. Só um... Desculpa, voltei. Então, o que o gás... Como que eu descrevo o gás ideal, né? Então, eu tenho aqui o Hamiltoniano, que é a energia total. Cada partícula do meu gás tem uma energia cinética, que eu represento pelo momento. Então, vou colocar um somatório aqui. Somatório. Partindo da partícula 1 até N partículas. A energia cinética, só lembrando que energia cinética é meio de mv quadrado, mas eu posso escrever isso aqui também como sendo 1 sobre 2m, minha caneta está meio que falhando, 1 sobre 2m de p quadrado. Então, fazendo isso aqui de forma vetorial, fica 1 sobre 2m de p vetorial, né? P vetorial ao quadrado e mais. E aqui agora a parte potencial da energia. Então, de I menor que J, para não repetir, se não só uma duas vezes, eu já falo sobre esse limite aqui. Do potencial, V, eu gosto de representar assim, ó, V de R e J, onde R e J é um número, é a distância entre as partículas I e J. Então, isso daqui é o módulo da posição RI menos a posição RJ. Então, é a distância, é o módulo da distância vetorial entre eles. Deixa eu só ligar minha caneta na bateria, gente. Espera só um pouquinho, porque está acabando a bateria, por isso que ela está falhando. Pronto, voltei.
Ok. Então, o que nós temos que fazer aqui? Colocar isso dentro da definição da função de partição. A gente não vai precisar da probabilidade agora. Depois a gente vai fazer um exemplo com a probabilidade. Mas agora eu só preciso substituir na função de partição, porque isso me dá a conexão com a termodinâmica, através da energia livre. Então, como que eu faço isso? Vai ser através dessa integral aqui. Só que as minhas variáveis, elas são o momento e a posição, ao invés de ser uma integral na energia, já que a energia depende dessas duas variáveis independentes, né? E, na verdade, não são só duas, porque o meu momento tem 3 componentes e a minha posição também tem 3 componentes. Então, são muitas integrais que vão ser feitas aqui para cada partícula. Ok, então, como que funciona isso? Eu vou escrever aqui Z, função de partição. Vou colocar um subíndice C igual o Salinas faz para dizer que é o Z clássico, Z do gás clássico. Então, isso daqui vai ter uma integral que vai entrar aqui, eu vou deixar um espaço para a integral, mas vocês já sabem que o que vem aqui na frente tem que ser E elevado a menos beta vezes a função de partição, não, perdão, vezes o hamiltoniano. Agora, a integral é em quê? É em todas as componentes do momento e todas as componentes dos vetores posição de todo mundo. Então, se eu vier aqui, começar pela posição, eu tenho não uma, não duas, mas múltiplas integrais. Então, eu tenho aqui, na verdade, 3 integrais para cada vetor, para cada posição, já que cada posição tem 3 componentes. Eu vou escrever aqui em cima, eu ia escrever embaixo. Eu vou escrever aqui em cima quantas eu tenho. Eu tenho 3 N integrais na posição, onde cada uma delas é representada assim, D3 R1, D3 R2. Por que tem esse 3? Para lembrar que essa integral é, na verdade, nas 3 componentes do volume, da posição, né? Eu me adiantei, vai dar volume no final, mas me adiantei. Até D3 Rn. E aí, depois nós começamos a fazer as integrais no momento. Veja que eu posso separar os elementos assim, né? Já que o termo no hamiltoniano, eu tenho 2 termos separáveis aqui para posição e momento. Eu já estou me valendo disso. Então, mesma coisa para cada vetor momento. D3 P1, vetor, até D3 Pn, vetor. De novo, eu tenho 3n integrais aqui. Bom, em termos de limites, a integral na posição, isso aqui é dado dentro do volume do gás, já que todo gás precisa ter fronteira, toda substância tem que ter um sistema fechado ao redor dela, permeável ou não, mas eu preciso ter um volume definido. Então, essa integral na parte da posição é feita no volume. Enquanto que essa outra integral aqui, no momento, eu realmente vou integrar de 0 a infinito, lembra? Porque quem vai me dar a distribuição depois de acordo com a temperatura é a distribuição de probabilidade aqui, que é a distribuição exponencial. Portanto, essa integral aqui, ela é feita de 0 a infinito. Todos esses momentos são integrados de 0 a infinito. Ok, agora vamos olhar para o fator que eu estou integrando aqui e ver o que acontece. Aqui eu tenho a exponencial do hamiltoniano, e o hamiltoniano é feito de 2 pedaços, 2 grandes pedaços. Um somatório só no momento e um somatório só no potencial. Para que seja um gás ideal não interagente, eu vou pegar esse potencial
e vou dizer que ele é zero. O livro faz um outro caminho, dizendo que, na verdade, ele é infinito quando essa distância é zero, quer dizer que as moléculas, quando elas se colidem, o potencial é infinito, e que ele é atrativo quando tende a infinito, mas indo a zero. Eu vou simplificar dizendo que o potencial é zero, tá bom? Porque o resultado vai ser o mesmo e simplifica um pouco a discussão. Então, o potencial sendo zero, meu hamiltoniano é só este lado aqui. E aí, na hora de integrar, portanto, esse exponencial aqui não depende da posição. Então, toda essa primeira parte da integral, eu consigo fazer ela sem nenhuma relação com a segunda parte. E o que é isso daqui? O que dá você integrar a posição das partículas em todos os pontos do espaço? Cada uma dessas integrais, de cada partícula, dá o volume. Dá um volume. Porque cada partícula pode ocupar qualquer ponto do volume onde ela reside. Só que eu tenho N partículas. Portanto, essa integral inteira aqui vai dar o volume elevado a N. Isso daqui é para o caso do gás ideal não interagente. Cuidado, esse V aqui era um V cursivo, tá? Acho que eu não consegui fazer direito, é o potencial, tá bom? Diferente do V de volume aqui embaixo. Então eu só preciso me preocupar com essa outra integral aqui, que também não é difícil. Porque se eu olhar para quem é a função de partição, ela é exponencial de um somatório. Portanto, ela é o produtório de I igual a 1 até N da exponencial de menos beta. E aí, quem é o primeiro termo? É o momento, como ele está ao quadrado aqui, ó, é o momento... A caneta deu uma falhada. É o momento P I quadrado sobre 2m. Então, eu estou fazendo o produto de todo mundo, porque era exponencial da soma. Então, na verdade, vira o produto das exponenciais. E aqui fora, eu estou integrando todo mundo, um de cada vez. D3, P, vetor, I, até D3, P, vetor, N. Ok. Se isso daqui é o produto de vários termos, onde cada um depende de uma única variável que está sendo integrada, eu posso, na verdade, separar essa integral num produto de integrais. Então, a primeira delas, só para escrever uma, é a integral de... aqui, como eu estou fazendo... Tem que tomar cuidado. Aqui em cima eu falei que era de zero a infinito, mas não é. É de menos infinito a mais infinito, tá? Me enganei. Porque são as componentes que estão sendo integradas, e componente pode ser de menos infinito a mais infinito. O módulo vai ser... P quadrado vai ser de zero a infinito, mas as componentes vão de menos infinito a mais infinito. De E elevado a menos beta, o momento da partícula 1 ao quadrado, já fiz o produto vetorial lá dentro, dividido por 2m, D3, P1, vetor. Essa integral ainda é vetorial. Isso daqui é uma integral. Em partícula 1. Depois, como vai ser a próxima? Vai ser igual. Só vai mudar para P2. E a próxima vai ser igual também. Só vai mudar para P3. E assim por diante. Ou seja, são N integrais iguais, onde a única diferença é a variável muda. Então, não impacta em nada o valor da integral. Portanto, essa integral que está aqui dentro, ela representa um fator multiplicativo da integral completa, e basta elevar a n para a gente ter o valor da integral completa, que é a mesma integral repetida vezes. Ok, e que integral é essa, então, né? Só para lembrar,
que aqui, estou só me organizando aqui com as minhas notas. Imagina que eu tenha só esse interno aqui. Eu estou integrando em P1. E P1 está ao quadrado. Então, na verdade, essa integral aqui, gente, ela é a integral da gaussiana, com várias constantes na frente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte. Se a minha integral fosse assim, ó, integral de menos infinito a mais infinito de, se fosse um dx e elevado a menos x quadrado sobre eu vou escrever, eu ia substituir, eu ia fazer a genérica, mas eu não tenho a genérica aqui na mão, tenho medo de errar um fator ou outro. Então, e elevado, ou vamos fazer com a função exponencial, que é mais fácil, assim, elevado a menos beta p quadrado sobre 2m, então é a integral da gaussiana, isso daqui é um valor conhecido, isso é 2π m sobre beta elevado a meio. Gustavo, isso tem na tabela de integral gaussiana. Aham, tem, isso é tabelado. É aquela mudança de variável bacaninha, né, que a gente faz, que você converte em coordenadas polares e tal. Na verdade, é mais fácil fazer... é mais fácil... Assim, essa integral, ela é fácil de fazer no plano, difícil de fazer em uma dimensão e em 3 dimensões, né? Interessantemente. Ok. Só que essa integral aqui não é muito... Elas não são a mesma, né? Se você olhar, elas diferem por elas diferem por um fator aqui. Só que esse fator, ele vai ser constante. Eu acho estranho porque assim, o livro não toca nisso. E eu não vi ele comentar isso, mas essas integrais vetoriais, quando você escreve assim, ó, vamos ver se eu mostro para vocês. Então, vou fazer uma observação aqui, em verde. Coisas que o livro não falou, tá? Quando eu tenho essa notação aqui, ó, D3P, ok? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que em coordenadas cartesianas, isso aqui representa 3 elementos diferenciais. Representa um px, um py e um pz. É isso que essa notação representa. Por isso que eu disse que cada elemento desse tinha 3 integrais aqui dentro, e se eu tenho n partículas, eu tenho 3n integrais aqui. Só que isso não traduz. Isso aqui é diferente de um dp, onde p é o módulo desse vetor. Porque aqui, se eu estou falando em módulo, eu preciso adotar um outro sistema de coordenadas. Por exemplo, se eu adotar o sistema de coordenadas esférico, que é o adequado para que o módulo esteja bem definido, então, na verdade, essa integral aqui, ela seria r quadrado, né, o raio ao quadrado seria p quadrado. Tá, falei quadrado, mas apareceu um cubo. Seria p quadrado dp de ômega, onde ômega é o volume do espaço de fase. Ok?
E aí, eu preciso, na verdade, a integral que eu faria aqui é essa, né? Teria que ter um p quadrado aqui. E a integral, como o espaço de momento é isotrópico, essa integral em d ômega dá 4π. Bom, se você colocar o p quadrado aqui na frente, você vai ter que fazer por partes. E quando você fizer por partes, você vai ficar com essa integral aqui, mais uma outra parte que vai ser uma constante. Esse aqui é o detalhe. E essa outra constante, quando você fizer o limite termodinâmico, que você vai tirar, vai fazer vezes beta, não, vezes 1 sobre beta, vezes 1 sobre n de novo, e tira o logaritmo e faz o n infinito, quando você faz esse limite termodinâmico, essas constantes todas desaparecem, por causa do logaritmo. O logaritmo faz com que essas constantes multiplicativas todas sumam no limite. Por isso que ele não entra nesse detalhe. Mas eu acho que o livro pecou um pouco no formalismo ao fazer essa transição, tá bom? Assim, a resposta está correta, a transição está correta, mas eu acho que ele não comentou tudo que poderia comentar aqui a respeito disso. Ok? Bom, então, de novo, a parte do volume é esse V elevado a N, e a parte do momento é esse cara aqui. A parte que importa do momento é esse cara aqui, né? 2πm elevado a meio sobre beta. Só que eu tenho... capaz. Eu entendi o que ele fez. Falha minha. Posso voltar? Posso voltar? Claro. Olha só. Ele não fez em coordenada esférica, gente. Ele não fez. Ele fez em coordenadas retangulares. Tá? Falha minha. Acontece que aqui em cima... Agora que eu entendi o que ele fez. Ai, ai. Quando você tem p quadrado aqui em cima, ao invés de substituir pelo módulo, igual eu fiz, ele substituiu pelas componentes. Tá bom? Então vamos voltar um pouquinho para mostrar para vocês o que o livro fez. Voltar aqui. Então, o que o livro fez? Que realmente eu acho que é o mais curto. Então, isso aqui é menos beta pi quadrado, é o momento, né, ao quadrado, dividido por 2m. E aí, ele pensou assim, ó, e está correto o pensamento, obviamente. Se eu tenho o momento da iésima partícula vetorial ao quadrado, isso daqui é o produto escalar, né, dele com ele mesmo. Licença, só um pouquinho, gente. Dar aula com criança em casa é isso. Onde eu parei? Aqui. É o produto escalar dele com ele mesmo. E, portanto, eu posso escrever assim, ó. Pix vezes ele mesmo ao quadrado, né? Então, a componente x do iésimo momento mais a componente y do iésimo momento mais a componente z do iésimo momento. Ou seja, E elevado a isso aqui, a P vetorial ao quadrado, I, é, na verdade, o produto desses três. É E elevado a PIx quadrado, que multiplica E elevado a PIy
y² que multiplica e elevado a pi z quadrado. Então, cada exponencial dessa é o produto de 3 exponenciais. E aqui eu ainda estou fazendo o produtório de todas. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é que isso aqui é o produtório disso aqui, de todo mundo. Então, seria menos beta sobre 2m, e aqui dentro, cada uma dessas componentes. Então, por exemplo, para o pix², depois e elevado a menos beta sobre 2m pi y² vezes e elevado a menos beta sobre 2m pi z². É isso. Então, quando eu separo, eu não separo em n integrais como essa. Eu separo em 3n integrais como essa. Essa é a diferença. Porque já é um produtório dessas coisas. Então, na verdade, cada termo do produtório tem 3 fatores. E aí sim, como cada elemento diferencial desse corresponde a 3 elementos diferenciais, quando o livro fala para abrir assim, esse P não é o módulo, é a componente. E eu devia ter percebido isso antes. Eu percebi agora porque eu vi que os limites eram de menos infinito a mais infinito. Que se fosse a componente, tinha que ser de 0 a infinito. Não é. É a componente. Então, eu tenho 3n componentes. Portanto, essa integral aqui em cima, ela é igual a essa daqui, se essa estiver elevada a 3n. Não é 3 sobre n. 3n. N para cada partícula, 3, porque tem 3 fatores, um para cada momento. Ufa, então isso daqui, esse resultado de uma gaussiana elevado a 3. O que eu estou tentando dividir? 3n. Ok, vamos jogar para o lado de lá. Vamos passar limpo nosso resultado. Quem é o z clássico? Então, tem o termo do volume, vem da parte espacial, que não tem interação, que multiplica 2πm sobre beta elevado a 3n sobre 2. Pronto. Então, essa é a função de partição de uma partícula única no nosso sistema. Voltando aqui na ideia aqui de cima. Eu travei para vocês? Alô? Para mim, não. Não? Travou a imagem, não o som. É o processamento aqui. Meu computador ficou meio lento de repente. Devo estar com muita coisa aberta. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. Ok, acho que melhorou. Tá, se eu travar, vocês me avisam. Ok. Vamos ver o que acontece se a gente pegar, então, isso aqui e tentar fazer o limite termodinâmico, né? Como que é o limite termodinâmico mesmo? Vai ter um fator 1 sobre beta em algum lugar, mas, basicamente, o limite termodinâmico é fazer 1 sobre n, é o limite, né? De n tendendo a infinito, de 1 sobre n ln de z. Nesse caso, z clássico. Se eu fizer isso, olha o que acontece. O ln de z vai derrubar esse cara aqui, vai ficar, ó, ln... Vamos fazer assim, vai. Em vez de eu ficar falando, vamos escrever. Vai ficar n que multiplica ln de v mais
3n sobre 2 ln disso aqui, de 2πm sobre beta. Então, esse n cancela os outros dois ali, e aí fica assim. Fica ln de v mais 3 meios, de ln de 2πm sobre beta. Eu não posso fazer o limite disso aqui de n para infinito aqui. Por quê? O limite de n indo para infinito pressupõe que v também cresce, porque eu preciso que v seja, o volume unitário seja constante. E como o volume unitário é v sobre n, se n vai para infinito, v tem que ir junto. E aí, isso aqui explode. Mesmo que exploda lentamente por causa do log, explode. Então não existe limite termodinâmico para isso aqui. E essa é a mesma discussão que nós tivemos lá atrás. E é por isso que a gente precisa aplicar um fator de correção, que é o fator de correção de Boltzmann. Então a ideia é definir a nossa função de partição como sendo z clássico. Minha caneta continua falhando. Z clássico dividido por n fatorial. Agora, eu poderia, por questões didáticas, eu poderia fazer desse jeito aqui, e o que vai dar, né? Já vou dizer que não é suficiente fazer essa correção,